Leitura de Gênesis 35, de 1 a 15. Leitura de Gênesis 35, de 1 a 15. E mais para frente eu vou pedir a leitura de Gênesis 28, de 15 a 21. Agora é Gênesis 35, de 1 a 15, e daqui a pouco Gênesis 28, de 15 a 21. Estamos dando sequência ao sermão de domingo passado. E no sermão de domingo passado nós falamos sobre a vida de Jacó, uma família muito esquisita. Uma família que não era lá tão unida, mas era muito oriçada. E Gênesis 35, 1 fala: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias na presença do teu irmão Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que ali estavam, todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas, que lhe pendiam as orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. E não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que esta está na terra de Canaã. E ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar e ao lugar chamou de El-Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Becute. Vindo Jacó de Padan-Aram, outra vez lhe apareceu a Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome será Jacó, já não se chamarás mais. Eu vou repetir: Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se ao lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. E derramou sobre ela uma libação e deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó chamou de Betel. Amém. São histórias. A gente está no mês da família. E nossa tendência nesse mês tão especial é falarmos sobre as nossas casas. Domingo passado eu acho que o sermão ele foi mais cirúrgico. Hoje eu acho que ele é mais acalentador. Mas ele continua contando a história dessa família. Para vocês entenderem que, após se reconciliar com Esaú, Jacó vai morar em Siquém. Mas em Siquém acontece uma tragédia. A filha de Jacó é vista pelo príncipe, pelo filho do rei. Ele bota os olhos nela. E ele se interessa por ela.
ele arrasta ela para o castelo e ele a violenta no castelo. O rei, entendendo o tamanho disso, o que representava, por mais que a gente entenda que naquela cultura o nosso olhar sobre estupro é diferente do olhar que eles tinham, até porque a mulher era de alguma maneira, ela era mais vista como objeto. Assim mesmo havia um código entre as tribos, entre os clãs, e isso era absolutamente proibido. O pai do príncipe, quando como tem noção do que o príncipe fez, ele tenta consertar as coisas. E ele promove um casamento. Ele propõe um casamento. Um casamento entre a filha de Jacó e o príncipe. Os irmãos topam e falam para eles: ok, minha irmã vai casar com o príncipe, mas nós somos do povo da aliança, todos nós somos circuncidados, vocês vão ter que se circuncidar também. A circuncisão, todo mundo sabe, que é a operação de fimose, é tirar o prepúcio. Agora imagina que nos nossos dias isso já é difícil de lidar com uma cirurgia num lugar tão vascularizado. Imagina em lugares onde os recursos de antibióticos não existiam. No terceiro dia eles tinham febre. E no terceiro dia eles eram tomados por uma dor muito forte, que é o tempo da resposta inflamatória. O que não se imaginava é que os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, não tinham concordado com o casamento. Eles combinaram: vocês vão fazer a circuncisão. Mas no terceiro dia eles entraram e mataram todo mundo. Eles mataram todos os homens. Eles mataram o rei, o nome do rei era Amor. Eles mataram o seu filho, que também se chamava Siquém, o mesmo nome da cidade. E eles mataram todos os homens. Temos um problema aí. Quando a gente não tem leis tão claras e estabelecidas, o próprio grupo regula o grupo para que não vire terra de ninguém. Então os clãs, eles tinham uma lei entre eles. Então quando um cometia uma coisa tão absurda contra, todos os clãs se levantaram para punir. Era a ordem. Esse era o caminho. Jacó entende isso. Ele sabia que o que vinha pela frente, todos os povos iam atrás deles, iam matar a família toda. Então, ele procura Deus, diz para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer. Deus fala para ele: vai e volta para Betel. E ele voltou para Betel. Betel era um lugar especial, porque Betel carregava uma história. Mas eu quero começar esse sermão perguntando: para onde as nossas crises familiares nos levam? Para onde as nossas crises familiares têm nos levado? Para onde as nossas dificuldades na família têm nos levado? Às vezes as coisas estão calmas e de repente algo entra a porta dentro e tudo sai do lugar. E a gente precisa se perguntar: para onde as nossas crises familiares nos levam? Talvez quem passe por uma crise como essa, como Jacó passou, talvez tenha pensado assim: eu acho que isso vem falar da minha incompetência como pai, da minha incompetência como líder do clã, da minha incompetência como líder da minha família.
Ou talvez essas coisas cheguem na nossa casa para refinar a nossa fé, para tocar nos nossos ouvidos, para que a voz de Deus fique mais clara aos nossos ouvidos. Jacó vivia crises familiares constantes. Problema com o pai, problema com o irmão, problema com o sogro. Sempre ele foi cercado por isso. Às vezes nós somos causadores dessas coisas, mas às vezes não. Um desemprego, por exemplo, chega na nossa casa e nem sempre a gente é causador dele. Às vezes é a crise, às vezes é a reestruturação da própria empresa. E o desemprego invade a nossa casa e vira a nossa casa de cabeça para baixo. Existem coisas que chegam, uma doença. Chega na família uma doença. E a gente tem que lidar com ela. E a gente tem que conviver. E às vezes, situações difíceis chegam na nossa família que não foram causadas pela gente. Situações que não foram causadas pela gente. Mas quando elas chegam, a gente piora. A gente tem um talento de fazer o que era ruim ficar pior. Aconteceu isso. Ninguém estava esperando que Diná fosse violentada. Ninguém estava esperando que isso acontecesse. Mas eles conseguiram pegar um problema e tornar esse problema pior. Nós todos enfrentamos problemas, mas cá para nós, se esforce para não tornar pior aquilo que já é ruim. A recomendação que a própria história nos dá é que a gente não tem que tornar as coisas pior do que elas são. Fazer com que problemas se tornem melhores, se tornem maiores. Essa crise familiar levou Jacó para um lugar, Betel, um lugar que ele pisou 27 anos atrás. Vamos projetar Gênesis 28, de 15 a 21. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que tu fores. Isso é Deus falando com Jacó. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu hei de referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Para aí. Na verdade, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Está aí, ó. Eu acho que a conclusão que a gente precisa chegar, quando nós formos surpreendidos por coisas que chegam na nossa família, pela porta da frente, e a gente não espera. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Pode mudar. E temendo, diz, quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade, que outrora chamada Luz, deu o nome de Betel. Fez Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para minha casa. Ele estava apavorado. Esse momento era um momento que ele sabia que ia se encontrar com Esaú, e ele estava no erro, e ele tinha certeza que Esaú ia matá-lo. Então o Senhor será o meu Deus. Pode mudar. Tá bom. Volta, pode ir à frente. E a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. E a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. Ele volta a esse lugar que esteve há 27 anos. E às vezes a gente precisa voltar para alguns lugares. Às vezes a vida sacode a gente
e leva a gente de volta para alguns lugares, para algumas situações, nem que seja na memória. Mas a vida faz isso com a gente. Verso 18: então se levantou Jacó de manhã e tomou uma pedra que usara por travesseiro e a pôs por coluna. Coisa para levar para o coração. Às vezes, será preciso trocar pedra, trocar travesseiro por coluna. Será preciso trocar travesseiro por altar. Ele pega uma pedra e faz aquela pedra de travesseiro. E quando ele tem aquele encontro com Deus, ele é chamado a pegar aquela pedra e fazer daquela pedra um altar. Vocês viram que isso aqui estava cheio de adolescentes agora? Os bancos estavam todos cheios aqui. Porque às vezes a gente tem que trocar o travesseiro para fazer altar. Às vezes é preciso a gente abrir mão de um conforto para transformar um travesseiro no altar. São sacrifícios que a gente termina fazendo para que os garotos venham. São sacrifícios que a gente termina fazendo para que eles se relacionem. São sacrifícios que a gente precisa fazer para que o processo aconteça. Porque às vezes é preciso trocar pedra, trocar travesseiro por altar. Esse texto é tão especial que ele chama a gente para vencer o nosso cansaço legítimo, gente. Um cansaço que a gente tem direito de ter. Mas a gente tem que entender que servir ao Senhor, o serviço do Senhor, pede isso da gente. Pede que a gente troque travesseiro por altar. Serviço do Senhor, Deus às vezes nos põe em situações difíceis, para que a gente faça escolhas certas, para que a gente faça substituições certas. E Deus às vezes nos põe em situações difíceis, para que a gente lembre dos votos que fizemos. Nós já fizemos votos da hora da angústia. Nós já fizemos muitos votos na hora da angústia, mas nós voltamos no tempo, às vezes nós voltamos fisicamente a algum lugar, já que a gente não consegue voltar para o passado, a gente pelo menos volta na memória. E quando a gente chega, a gente entende que voltou e começou a fazer tudo que fazia e nada mudou. Deus, às vezes, tira a gente, traz a gente de volta para um lugar, para onde a gente fez os nossos votos. Deus traz a gente para um lugar, o lugar da nossa memória, onde nós descobrimos quantas coisas prometemos, quantas coisas tivemos com Deus. E às vezes a gente chega, vive isso tudo e esquece absolutamente isso tudo e faz tudo errado de novo. Às vezes a gente volta e faz tudo errado de novo. O texto diz assim, que Jacó diz: joguem fora todos os seus deuses estranhos. A gente lembra no domingo passado, quando eu contei que Rebeca fugiu da casa de Labão. E o que ela levou? Ela levou os seus deuses estranhos, os seus pequenos deuses, aqueles deuses familiares que eu expliquei para vocês no último encontro. Os terafins, não é serafins, hein? Os terafins, os nichos, são pequenas divindades que ficavam que algumas famílias guardavam. E a gente não tem essas coisas, mas existem outras coisas que funcionam para a gente como deuses estranhos. São coisas que roubam a nossa afeição, são coisas que substituem a nossa atenção. Deuses estranhos, purificai as vossas vestes. Existem coisas que a gente precisa consertar na família. Nós que estamos
temos a vontade de ir para o lugar certo da memória, o lugar certo da lembrança, o lugar certo do trato com Deus, o lugar certo da promessa de Deus. A gente precisa consertar algumas coisas na família. A gente quer voltar, mas não quer consertar as coisas. Eu sempre repito uma frase, e hei de repetir sempre: entra como pode, mas não fica como quer. Entra como pode. O reino de Deus, ele não impede a nossa entrada. O reino de Deus não faz exigências para essa nossa entrada, mas ele diz para a gente que a gente entra como pode, mas a gente não fica como quer. A gente precisa consertar coisas. A gente precisa enterrar coisas. E não adianta enterrar coisas. Ele pega e ele enterra tudo, todos os terafins, ele pega e enterra. Tem algumas pessoas que pegam e enterram, e nas primeiras situações, elas desenterram e jogam na cara. Gente que vive de enterrar coisas, mas no primeiro momento, desenterra e joga na cara. E ele diz para a gente o quê? Que é preciso enterrar coisas, mas sobre coisas erguer um altar. É preciso enterrar coisas, mas sobre essas coisas erguer algo significativo que venha da sua relação com Deus. O que a gente vai levar para casa nessa noite? Soluções improváveis chegam em problemas familiares. Soluções improváveis chegam em problemas. Você hoje talvez viva um problema familiar importante. Eu queria dizer para você que a história de Jacó vem dizer para a gente que soluções improváveis chegam em problemas familiares. Verso 35:5, capítulo 35:5. Partiram e o terror de Deus caiu sobre a cidade que estava ao redor deles e não perseguiram seus filhos. Não dá para explicar o que aconteceu aqui. Simplesmente, aqueles que deveriam legislar e dar o troco para que os filhos de Jacó fizeram, o terror de Deus subiu sobre as cidades e elas não perseguiram os seus filhos. Queria falar para você que está em casa, queria dizer para você, soluções improváveis chegam a conflitos familiares. Quando você menos espera soluções improváveis, chegam a conflitos familiares. E aí as coisas mudam, de uma hora para outra, o terror do Senhor foi sobre as famílias, sobre os povos que estavam em volta, e eles não fizeram absolutamente nada. Mas às vezes eu tenho a sensação que o terror do Senhor não fica em volta, o terror do Senhor fica dentro da gente, mas não do Senhor, o terror que a gente mesmo alimenta, o terror que a gente mesmo cria, o terror que a gente mesmo dá comida, ele fica dentro da gente. Então, preciso que você creia, soluções improváveis chegam para os nossos problemas familiares. Tenha fé nisso, creia nisso. 2, preciso gratidão e memória. 3.000 vezes nós já falamos sobre gratidão e memória. Verso 35, levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar para Deus que me respondeu no dia da minha angústia. É preciso lembrar do dia da sua angústia, é preciso ter na memória o dia da sua angústia e lembrar quanto Deus te ajudou no dia da sua angústia. A ingratidão, ela forja pessoas absolutamente egoístas, pessoas que não têm boa memória, pessoas que não lembram do que o Senhor fez no dia da angústia. Eu queria que nessa noite você lembrasse do momento mais difícil que você viveu na família. Eu queria que nessa noite você lembrasse do momento mais extremo que você viveu na família e diga: eu preciso ser grato a Deus que me visitou no dia da minha angústia. A gente não pode esquecer o dia da angústia. A gente diz assim, mas disso eu não quero nem lembrar. Não, você precisa lembrar, porque você precisa lembrar do Deus que visitou a sua casa no dia da sua angústia.
para que você não seja uma pessoa ingrata, para que você não seja uma pessoa absolutamente presa no momento da invasão dos povos que te cercam. Você lembre que o Senhor atuou e te guardou no dia da tua angústia. Nós precisamos trabalhar e transformar coisas difíceis em grandes bênçãos. A gente precisa acreditar nisso, que coisas difíceis podem se transformar em grandes bênçãos. Então, o título do sermão, o Márcio pergunta para mim o título do sermão na segunda-feira. Acredite em reviravoltas. Acredite em reviravoltas. Esse é o título do sermão. Acredite em reviravoltas. Acredite que as coisas podem estar absolutamente improváveis, as coisas podem estar absolutamente sem condição de resolução, as coisas podem estar absolutamente perdidas e fora de controle. Deus há de te chamar de volta para Betel. Deus há de te lembrar que você viveu coisas difíceis e vai dar conta de outras coisas difíceis. Deus há de te trazer na memória para os lugares que talvez você não deveria ter saído. Acredite em reviravoltas. Jacó vive uma reviravolta. E para terminar, a gente quer milagre, mas a gente não quer consagração. O texto diz: vocês vão tirar tudo que foi dedicado a outros deuses. Vocês vão tirar tudo. E vão trocar as vestes. Que a veste de vocês está manchada. Está manchada pelo sangue do povo que você se vingou. E vocês vão clamar a mim. A gente quer milagre, mas a gente não quer consagração. A gente quer resultado, mas a gente não busca consagração. Consagração é um amparo para um novo tempo. Esse novo tempo, ele fala de consagração. Esse novo tempo fala de uma reviravolta da qual eu participo com a minha própria vida. Esse novo tempo fala de uma surpresa maravilhosa. Esse novo tempo fala que eu participo das coisas que eu não conseguia, que eu não tive culpa porque chegaram, eu participo da solução dessas coisas através da consagração. Não há nada, tem situações que a gente não tem nada para fazer. A única coisa que a gente tem para fazer é trocar as vestes, é fechar os olhos e é buscar o Senhor. Consagração tem a ver com mudança de texto. Consagração tem a ver com mudança de discurso. Consagração tem a ver com agradecer mais e murmurar menos. Consagração tem a ver com a capacidade de eu interpretar as coisas e entender que Deus é Deus de reviravoltas. Deus é Deus de reviravoltas. Deus é Deus de reviravoltas. Eu preciso acreditar que Deus é Deus de reviravoltas. Seja qual a área que você esteja falando, seja na área da saúde, seja na área da relação familiar, seja na área da tua vida profissional, seja em que área for, Deus é Deus de reviravolta, mas chega de esperar milagre sem trocar as vestes. Tempo de consagração. É tempo de trocar travesseiro por altar. É tempo de,
coisas familiares que a gente já viveu, enterrar essas coisas, mas não é para desenterrar e jogar na cara depois. É tempo de enterrar essas coisas e sobre essas coisas colocar um altar. Volta para Betel, para o lugar aonde viveste com teu irmão a situação mais difícil da tua vida. Volta para Betel e lembra do dia que eu te livrei da mão do teu irmão. Não adianta querer mudança sem participar da mudança. Não há o que mexer, apenas há o que tocar. Se há algum lugar para tocar, seja na minha própria consciência e que ela me devolva para Betel. Amém? Que a nossa consciência nos devolva para Betel.